Na capital do Rio Grande do Norte. Eu sou Alex Viana, essa é a Rádio Cidade 94 FM, estamos no ar. 18 horas, 2 minutos, vamos ficar juntos a partir de agora, ligados até as 19 horas, trazendo um resumo dos principais fatos que marcaram a cidade do Natal, o estado do Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo, nesta terça-feira, dia 28 de agosto de 2018, dia dos bancários. Olha, vamos trazer aqui muita informação e entrevistas nesta terça-feira. Além das notícias nacionais, as notícias locais. E iniciando o programa que nós saudamos nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença conosco aqui nessa terça-feira, 18 horas e 3 minutos agora. Nós saudamos nossos companheiros de bancada. Olivan Lima, boa noite, Olivan. Muito boa noite, Alex Viana, boa noite aos ouvintes da 94 FM Rádio Cidade, especial de Cidade Agora, que está começando. É isso aí, saudamos já os nossos internautas, estão já sintonizando aqui no programa através do Facebook e do Instagram. Um alô já pro Emanuel Freitas, que já está aqui na linha conosco. Se você quiser acompanhar o programa pelas redes sociais, é só acessar Instagram ou Facebook 94 FM Rádio Cidade. Assista ao vivo e em cores tudo que rola aqui no estúdio principal da Rádio Cidade 94 FM. Bom, e sem muitas delongas, como costumo dizer aqui diariamente, não é isso, Olivan? Vamos aos destaques da edição de hoje. 18 horas e 4 minutos, gostaria, claro, né, já de anunciar aqui que o Cidade Agora tem direção e apresentação de Alex Viana e produção do jornalista Tiago Rebolo. Vice na chapa de Lula, Fernando Haddad é denunciado pelo Ministério Público por improbidade. O governo do estado anuncia que pagamento da folha de pessoal de agosto será concluído até o dia 10. Juízes têm salários acima da média nacional, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é o mais lento a dar sentenças no país. Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira, se torna Jair Bolsonaro réu por incitação ao racismo. E aqui no estúdio vamos entrevistar a professora Keila Raíssa Filgueira. Ela é da Liga Acadêmica de Simulação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos entrevistá-la sobre o trabalho da Liga e vamos abordar também um evento aqui em Natal que vai falar sobre ressuscitação, certo? Então vamos acompanhar a entrevista daqui a pouco com Keila Raíssa Filgueira, nossa primeira entrevista. E vamos entrevistar também o candidato a governador pelo PSOL, o Carlos Alberto Medeiros, dando sequência à série de entrevistas com candidatos ao governo do estado que o Cidade Agora vem promovendo nos últimos dias. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Nós lembramos que você pode participar do programa, não apenas pode, como deve. O nosso zap é o 996164494, 996164494. Dá pra fazer até um jingle, hein, Olivan? Pois dá pra fazer. 996164494, 9961644. Só precisa afinar um pouquinho mais, né, Olivan? Com certeza, mas tá legal já, viu? Tá chegando. Tá chegando? Tá chegando. Olivan é meu amigo, viu? Obrigado, Olivan. É isso aí, Olivan. 18 horas, 6 minutos. Vamos dar sequência ao programa. Abraço pro Glauber Alves, pro Chico Filgueira, pro Marcos Tavares, também pra Hélia da Saúde, turma toda sintonizada. Boa noite, Hélia, para você também, obrigado pela audiência. E você que está acompanhando a gente também pelo Facebook, daqui a pouco você vai ganhar os alôs da voz de Alex Viana aqui, das 18 horas às 19 horas, trazendo um resumo dos principais fatos
sempre de segunda a sexta aqui na Rádio Cidade, onde você confere também diversos outros programas, né? Nós lembramos que a programação jornalística da Rádio Cidade é simplesmente uma das melhores. Começa de manhã cedo com o Gustavo Negreiros e o Jenner Tinoco, né, trazendo as primeiras notícias do dia, das 6 às 7 horas. Depois temos Ana Ruth Dantas, das 7 às 8 horas, trazendo mais informação, mais notícias, mais entrevistas. Meio-dia, Sêmio Mendes II e Julisca Azevedo, trazendo um resumo já dos fatos que marcaram amanhã. E aqui, às 18 horas, Alex Viana e companhia. Queria registrar aqui Karen Paiva, sua presença aqui alegrando, energizando aqui. Karen é nossa secretária aqui, ó. Não deixa faltar nada nos estúdios, atendendo todos os nossos convidados. Obrigado, Karen. Mas continue assim simpática, com esse coraçãozinho explodindo, uma explosão de amor nesse coração. Obrigado, Karen. Bom, 18 horas, 7 minutos. Vamos falar da previsão do tempo para amanhã? Quarta-feira, dia 29, em Natal, tempo nublado, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura variando entre a mínima de 22 graus e a máxima de 30 graus. Cotação das moedas e bolsas de valores. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em baixa de 0,59% nesta terça-feira. O principal índice, o Ibovespa, registrou mais de 77 mil pontos. O dólar voltou a se valorizar, desta vez 1,5%, e a moeda fechou o dia cotada a R$ 4,14. O euro também subiu 1,5%, o mesmo que subiu o dólar, e agora custa R$ 4,83. Olha, mandar um alô para Cláudia Catarina, também para Alciene Barbosa e Valéria Araújo, turma toda que nos segue aqui nas redes sociais, segue o Alex Viana também no Instagram. Um abraço para vocês que fazem a audiência do Cidade Agora também pelas redes sociais do Alex Viana. Olha, abrimos o programa de hoje trazendo como primeira informação a notícia de que o governo do estado do Rio Grande do Norte anunciou hoje, terça-feira, que vai dar início ao pagamento dos salários de agosto dos servidores públicos na próxima sexta-feira, dia 31 de agosto, portanto dentro do mês. Nessa data, segundo o governo, vão receber os servidores da educação e dos órgãos com arrecadação própria. Quais são os órgãos de arrecadação própria? São os órgãos das autarquias, são, enfim, os órgãos da administração indireta do Estado. No dia 6 de setembro, já no mês seguinte, recebem os servidores da área de segurança pública e policiais do Gabinete Civil e da Vice-Governadoria, tanto os ativos quanto os reformados e os pensionistas. De acordo com uma nota que foi divulgada hoje pelo governo, ainda no próximo dia 6 de setembro, vão ser pagos também os salários dos servidores ativos da área de saúde, independente da faixa salarial, e os servidores ativos e inativos das demais secretarias que ganham até R$ 4.000. No dia 10 de setembro, e eis que o calendário do governo está bem definido, receberão todos os servidores que ganham acima de R$ 4.000. Vejam, gente, que notícia estupenda, totalizando 100% da folha de agosto paga. Talvez seja aí o melhor desempenho do Estado após a crise econômica e financeira que atingiu não apenas o país, como o Rio Grande do Norte, e pela primeira vez o governo do Estado consegue pagar num tempo recorde a folha integral do Estado. Parece que, pela notícia que nós acabamos de dar, as contas do Estado começam a se equilibrar melhor, né? De maneira que uma coisa básica, elementar do serviço público, qual seja o pagamento do salário dos servidores, começa a se aproximar do quadro ideal, do quadro normal
do quadro antes da crise, né? Nós ontem comentávamos aqui que alguns sindicatos ligados ao Partido dos Trabalhadores estavam aí fazendo movimentações, querendo fazer movimento de greve, isso na véspera de uma eleição. Claro, tudo isso visando desgastar o governo, sobretudo porque é adversário do candidato de alguns líderes desse sindicato, desses sindicatos, e que nós não fizemos aqui nenhuma defesa do governo, porque nós não temos procuração para defender ninguém, nem é o nosso papel aqui defender ninguém. Nós temos que noticiar os fatos e comentá-los na medida da razão de cada um. Mas o governador Robson Faria foi penalizadíssimo em termos de capital político, de desgaste em imagem dele como gestor, né? Por conta de quê? Por conta de ter permitido, talvez não estivesse ao seu alcance fazer de modo diferente, com que a folha atrasasse. E aí você teve aí um número gigantesco de uma categoria que é muito ativa, inclusive politicamente aqui no Rio Grande do Norte, que é a categoria, né, o segmento dos servidores públicos estaduais, utilizando-se dos sindicatos, ou sendo utilizados pelos sindicatos, né, ou ainda utilizando-se das redes sociais, né, ou mesmo do boca a boca, para criticar, massacrar o governador Robson Faria, né, e tentando inclusive atribuir o fato do salário estar atrasado a uma suposta incompetência administrativa. E nós dizíamos ontem aqui nos microfones da Rádio Cidade que o governador Robson Faria, sem fazer defesa nenhuma do seu governo, tem apresentado aí nesse limiar de campanha eleitoral uma série de realizações feitas pelo seu governo, e eu concluía dizendo o seguinte: minha nossa, se nós estamos há alguns anos vivenciando uma crise econômica que está ainda afundando o Brasil, e o Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte não é diferente, como é que um governo consegue fazer tantas realizações? Como é que um governo consegue apresentar tantas obras? Como é que um governo, mesmo com crise econômica, com tanta dificuldade, consegue fazer obras de construção de acesso ao aeroporto? Eu não vou citar aqui para não fazer propaganda, eu não estou sendo pago para isso, certo? Mas quem está atento aí ao noticiário das eleições está vendo que o governo tem apresentado uma lista extensa demais de obras. Sanear 100% Natal, para citar mais uma, Vistosa, né? Então, se você prestar atenção na propaganda eleitoral, vai ver que o governador Robson Faria tem dito que fez umas 30 obras. Vou botar aqui umas 30 obras vistosas. Que eu acredito que ele não está dizendo que fez essas 30 obras sendo mentira. Porque a população vai enxergar se é mentira ou se é verdade, né? Então, assim, como é que numa crise econômica um governo faz tanta obra? Então, o que eu imagino, já concluindo, é que o seguinte: o governo só atrasou o salário porque não tem como pagar. Então não adianta o sindicato querer ir para a greve e dizer: governador, pague, porque se você não pagar é incompetente. Não é por incompetência, é simplesmente porque são 400 milhões de reais que todos os meses tem que ser desembolsados para pagamento de salário. Então, que seja Robson, e aí vamos falar dos candidatos, que seja Carlos Eduardo Alves, que seja a senadora Fátima Bezerra, que seja o Carlos Alberto Medeiros, que daqui a pouco vai dar entrevista pra gente, que seja qualquer outro nome que esteja disputando a cadeira de governador nessas eleições, qualquer um que assumir o governo a partir de janeiro do ano que vem, né, vai ter essa mesma problemática, né, essa mesma problemática. Então, fica aqui para nossa reflexão essas informações, para que a população também não caia no conto da carochinha, né, nos discursos fáceis de oposição e de crítica, sem racionalizar aquilo que você está ouvindo. É bom pensar, não existe milagre. Você pergunta: Robson está sendo incompetente apenas, né, porque quer? Porque o que o sindicato diz é que ele está sendo incompetente porque quer, né? Está atrasando o salário porque quer. Ou não, porque o fato é que as contas do Estado estão deficitárias. Eu concluo que qualquer um, seja Robson, Fátima, Carlos Eduardo, repito, ou qualquer outro que assumir, vai enfrentar o mesmo problema.
Então vamos acompanhar e ver até mesmo como os candidatos irão se comportar a respeito desse tema nas eleições deste ano. O promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Wilson Ricardo Coelho, propôs nesta segunda-feira uma ação civil contra o ex-prefeito de São Paulo e candidato a vice-presidente na chapa do PT, Fernando Haddad, que teve inclusive no final de semana passado aqui pelo Rio Grande do Norte, andou visitando Mossoró, tirou foto, fez vídeos com a candidata do PT ao governo do estado, Fátima Bezerra. Ele está sendo acusado por esse promotor de improbidade administrativa. Essa ação do Ministério Público tem como base a investigação que motivou o Ministério Público Eleitoral a denunciar o petista por suposto uso de Caixa 2 para pagamentos de dívidas da campanha eleitoral de 2012 pela empreiteira UTC. As informações foram compartilhadas pela Justiça, que aceitou a denúncia no início de junho. De acordo com a apuração feita pela Polícia Federal durante a Operação Cifra Oculta, nos primeiros meses de 2013, quando Haddad já havia assumido o mandato, o então tesoureiro do PT, João Vacari Neto, pediu ao executivo da UTC, Ricardo Ribeiro Pessoa, dinheiro para pagar dívidas de campanha do petista. Olha, gente, basta entrar na chuva para se molhar, né? O Haddad até então figurava no cenário, no espectro político, como um político sem nenhuma mácula, sem nenhuma acusação, sem nenhuma suspeita, contra a qual não pairava nenhuma dúvida em termos de sua reputação ética. E aí, do nada surge do nada não, porque está aqui, tá dizendo por que está sendo feita essa ação contra ele, né? Mas logo quando ele se candidata, são as coisas que a gente não entende, né? Devia ter vindo a público, à tona, antes essa ação civil. Quando vem assim numa campanha eleitoral, parece que fica soando como se fosse uma coisa, né, direcionada para enfraquecer a candidatura, né? São coisas que uma reforma política deveria trabalhar. Boa noite, nós estamos no Beco Sem Saída. O Rio Grande do Norte está precisando de governo que tenha compromisso com o nosso povo agora. Esse governo chibata não mostrou para quem veio. É Ivonaldo Carvalho Silva, Galeguinha, Vanessa, Fátima, delegado Cláudio, Aninha, Damião Potência. Damião Potência chegando e metendo a chibata aqui mesmo com o seu comentário na Rádio Cidade. É isso aí. Obrigado pela participação, Daniel Potência. Sou Dona Mazé de Candelária, Natal, Rio Grande do Norte. Todos os dias escuto o seu programa. Boa noite. Boa noite, Dona Mazé. Muito obrigado pela audiência. Senhora muito simpática aqui pela foto no WhatsApp. Obrigado pela participação. Temos aqui outras participações. Daqui a pouco a gente comenta. 18 horas, 19 minutos. Um abraço para tia Rejane. Tia Rejane está aqui assistindo diariamente Cidade Agora. Obrigado, tia, pela audiência. Temos aqui ainda o Adriano. Temos quem mais aqui? O Gleison Garcia, o Cassiano, o Cássio Leandro, Patrícia Martins, nossa competente gerente comercial aqui da Rádio Cidade. Obrigado, Patrícia, pela audiência. Tem mais o Suebster Neri. Temos aqui muita gente, o Glauber Alves, o Chico Filgueira, já falei. Turma toda acompanhando a gente pelo Instagram. Olivan, monitora o Facebook. Daqui a pouco você traz os abraços aí de todos que estão participando. Olha, nós já damos muito boa noite à nossa primeira convidada, Keila Raíssa Filgueira, que é professora da Liga Acadêmica de Simulação da UFRN. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Alex Viana. Boa noite a todos os ouvintes do programa Cidade Agora. É um prazer estar aqui falando desse tema tão relevante. Obrigado por ter vindo conversar com os nossos ouvintes. A Liga Acadêmica de Simulação da UFRN vai realizar no dia 1º de setembro, no Parque das Dunas, o evento Mãos que Salvam Vidas. De que se trata? Isso mesmo. A Liga de Simulação da UFRN, ela, durante o ano todo, estuda a reanimação cardiopulmonar. Hoje, se você se perguntar do que mais se morre no Brasil e no mundo, morre de doenças cardiovasculares. E isso aí a gente busca, através da Liga, treinar não só os participantes, mas também treinar a população. Porque sabe-se que
todos estão, é possível acontecer com pessoas de todas as idades, de todos os sexos, o mal súbito, levando justamente à parada cardíaca, que é o que nós queremos treinar a população nesse dia 1º de setembro. É um evento gratuito, acontecerá lá no Parque das Dunas, e queremos com isso difundir o conhecimento, para que o público leigo possa reconhecer desde um sinal de um possível pré-anúncio de um mal súbito até realmente a parada cardíaca, e que saiba justamente proceder aos primeiros cuidados. Lembrando que setembro é o mês internacional da reanimação cardiopulmonar. O que é um mal súbito? Qual a diferença do mal súbito para uma parada cardíaca? É a mesma coisa. O mal súbito é o mal, o evento da parada cardíaca. E a gente fala isso de forma que o leigo consiga entender, justamente, e consiga agir na situação de que uma pessoa, seja ela no ônibus, seja ela no shopping, seja ela em qualquer lugar, ela tenha o mal súbito que estamos falando e possa proceder e fazer a reanimação. Sabe-se que pessoas que são diagnosticadas como parada cardíaca e são atendidas rapidamente têm um maior índice de sucesso, ou seja, existe um maior índice de voltar da parada cardíaca. E o que a gente fala muito nas escolas médicas por aí é justamente que a diferença, muitas vezes, entre uma pessoa morta e uma pessoa parada é a atitude de reanimar. Sim. Então, por isso a relevância do tema e de que se propague, que a população saiba que só precisa de 2 mãos e boa vontade para salvar vidas. Professora, muitas das mortes por paradas cardiopulmonares, sim, poderiam ser evitadas por essas técnicas? Sim, com certeza. Principalmente o diagnóstico precoce, que explicaremos no curso, mas dor no peito, suor, sensação de desmaio, anúncios que a pessoa está dando que está acontecendo alguma coisa mais grave com ela. Se a população souber diagnosticar cedo e, diante de um mal súbito da parada cardíaca, souber efetuar corretamente as manobras de reanimação, a gente está oferecendo àquela pessoa que está passando por essa situação, que pode ser qualquer um de nós, não tem idade, não tem sexo, não tem nada que possa tornar mais suscetível, desculpa, exatamente. Então, com isso, a gente quer propagar esse conhecimento para que justamente mais pessoas possam ser atendidas, né? Possam ser salvas, que essa é a missão da Wikimed, é mudar vidas, salvar vidas através da educação. É o Wikimedia? A Wikimed, ela é uma escola, exatamente, a Wikimed. Como você escreve? Soletra pra gente. AWAKE, de awake, que vem de acordado, med, de médico. A Wikimed é uma escola, é uma instituição que ela treina vários treinamentos em saúde. Ela é filiada à American Heart Association, que atualmente é a maior instituição de treinamento em emergência cardiovascular no mundo. E aqui no Brasil, fala um pouco dela. No Brasil existem alguns centros, a Wikimed ela é vinculada ao INCOR São Paulo. Certo. Nós somos sítio do INCOR São Paulo, que é o maior sítio de treinamento da América Latina. Por que fala sítio? Porque é local, é só para aportuguesar bem a coisa. Entendi. Chamamos sítio de treinamento por isso. E aqui em Natal, existe uma estrutura fixa ou como é que é? Não, aqui em Natal a única estrutura fixa que tem cursos para treinamento de emergências cardiovasculares regularmente é a Wikimed. Somos o único lugar. Até tem outros... Mas tem sede, tem... Sim, temos sede fixa e temos cursos regularmente. Pelo menos 1 a 2 cursos por mês, no mínimo, efetuamos. Temos sede e efetuamos outros cursos também de emergência. Não só em relação a treinamento para parada cardíaca, mas também oferecemos treinamento de primeiros socorros para leigos, oferecemos também cursos para especialidades assim, mais específicas na medicina, como ultrassom, como outras coisas. Quem quiser informações sobre isso? Tem um site, um telefone? Sim, temos o Instagram, que é o @oficial.wikimed, todo mundo pode entrar lá, no próprio Instagram vai ter um link que você clica e vai direto no site, na bio, para que o aluno tenha acesso aos cursos, tenha acesso ao nosso cronograma. Professora, me explica uma coisa. Ocorre morte súbita e mesmo parada cardíaca
com quem está com a alimentação 100% bem ali, regulada, com quem faz exercícios físicos. Sim, e daí... Como é que a gente prevê? Existe algum como prever? Digamos assim, de uma maneira... Eu entendi sua pergunta. E daí a importância. Não existe nem dia, nem hora, nem pessoa específica, nem porquê. Justamente porque ainda que eu me alimente bem, que eu faça exercícios, que eu leve uma vida saudável, ainda existe o fator genético, né? Que é uma coisa que não podemos prever. Então, eu sou jovem, tenho uma alimentação regrada, mas eu posso aqui na sua frente ter um mal súbito, ter uma parada cardíaca. E eu confesso a você que eu não saberia. Exatamente. Qual deveria ser meu procedimento aqui se você tivesse um mal súbito? Inicialmente seria, a gente tá falando aí para várias pessoas, todo mundo tá ouvindo. Inicialmente seria você testar minha responsividade, testar se eu tô acordada, né? Me chamar Keila, para ver se, sei lá, se eu não tô bêbada, se eu não usei algum tipo de droga, alguma coisa. Se você vir que eu não tenho responsividade nenhuma, o próximo passo é utilizar aqui a rádio, que todo mundo tá ouvindo, e chamar ajuda, ou seja, chamar o Serviço Móvel de Emergência, o nosso SAMU 192. E no caso, se não tivesse nos microfones, você iria chamar ajuda. Primeiro passo, você testa a minha responsividade. Segundo passo, você chama ajuda. E o terceiro passo vai ser o que a gente vai aprender lá no 1º de setembro, que vai ser justamente as manobras de reanimação, que são as compressões externas. Você, através das suas mãos, vai fazer o meu coração bater por mim, até o SAMU chegar. Então tá aí a relevância do tema, a importância e a delicadeza, na verdade. Perfeito. Por isso que o nome do evento é justamente esse, Mãos que Salvam Vidas. E como é que faz para participar desse evento? É só ir no Parque das Dunas, sábado, 1º de setembro, ter uma manhã diferente, tomar um sorvete com a família, passear, tomar um pouquinho de sol, que também é saudável. Passa lá no nosso stand, e não só a Liga Acadêmica de Simulação, mas todos os professores da WakeMed, que é a escola que nós falamos aqui, estaremos lá de prontidão para quem quiser aprender essa nobre missão, né? Acho que todos nós viemos para isso, e é muito nobre você ver uma pessoa que poderia ir a óbito, como eu falei, na verdade voltar e seguir a vida com saúde, seguir a vida regularmente. E o que é a Liga Acadêmica de Simulação? A Liga, as universidades, elas têm ligas que são uma junção, um grupo de alunos que se juntam para estudar um determinado tema. A Liga Acadêmica de Simulação é um projeto de extensão da UFRN que trabalha junto da WakeMed. A WakeMed, como iniciativa privada, ela suporta, junto com a UFRN, a Liga Acadêmica de Simulação. O nome é esse porque a gente simula cenários que são cenários que acontecem no hospital, que acontecem em ambientes que tem um estresse maior, mas que nós podemos simular. Simulamos com atores, simulamos com manequins. Dentro desses cenários, justamente o cenário de parada cardiorrespiratória. E esses alunos estão capacitados para treinar junto conosco. 1º de setembro, serão todos muito bem-vindos. Esperamos vocês lá. E só para finalizar, o Instagram mesmo é o canal mais próprio. Ou tem algum contato telefônico também? Para quem queira tirar dúvidas, de repente. No Instagram, no @oficial.wakemed, vai ter o contato telefônico, vai ter tudo certinho lá. Fica mais fácil para ter acesso. Então repete aí o endereço. @oficial.wakemed. E soletra mais uma vez a WakeMed. AWAKEMED. A WakeMed. Show de bola. Professora da Liga Acadêmica de Simulação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Keila Raíssa Filgueira, muito obrigado. Obrigada, Alex Viana. Foi um prazer nosso bate-papo aqui. Agradeço aos ouvintes também. Até sucesso a próxima lá no evento. Sim, eu espero você lá também, viu? Vamos lá, dia 1º, né? 1º de setembro. Vou lá no Parque das Dunas, já vou botar aqui na agenda. Parque das Dunas. Ótimo. A partir de que horas? De 8 ao meio-dia. Dia 1º é sábado. Sábado agora já, tá em cima. Vou botar aqui 8 horas. Isso, tomar um sorvete lá com a gente. Tomar sorvete no Parque das Dunas. Botar aqui. E falar sobre um assunto de extrema relevância. Isso. Assim também como podemos falar, o foco é reanimação, mas podemos falar sobre primeiro socorro, sobre outras dúvidas que todo mundo tem, né? Bacana. Serão então, muito bem-vindos. Todos convidados. Sim. Muito nobre a iniciativa, porque mexe com vidas, salvar vidas. Já pensou?
se houver necessidade, você não salvar uma vida porque você não tem um conhecimento básico. Exatamente. Você vê a pessoa na sua frente e não saber fazer. Mas pelo menos, gente, 192, todo mundo sabe ligar. E a partir desse convite, eu aguardo todo mundo lá para justamente saber fazer o próximo passo, que é saber reanimar o paciente. Isso é nobre demais, assim. Muito, muito, muito. Bom, nós vamos a obrigado mais uma vez, professora. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com outros destaques e mais uma entrevista. Aqui vamos conversar com o candidato ao governo do estado, pelo PSOL, professor Carlos Alberto Medeiros. Até já! Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana. Gostaria de convidar você para um evento inédito aqui em Natal. O Workshop das Famílias Empreendedoras. Evento ligado ao universo das empresas familiares. Teremos palestrantes experientes em aspectos de gestão e sucessão nas empresas familiares e cases locais que vão discorrer sobre suas experiências na sucessão. Dia 28 de agosto no Holiday Inn. Inscrições pelo www.familiasempreendedoras.com.br. Mais informações 99431-0808. Patrocínio Sebrae RN, Fierne, UniRN, apoio 94 FM, a sua Rádio Cidade. Condomínio Club Paradise Village. Conheça o Condomínio Club Paradise Village, o melhor empreendimento para você morar ou investir. Com uma localização privilegiada em Capim Macio, próximo a supermercados, faculdades, farmácias e restaurantes. Possui apartamentos com 2 quartos, sendo uma suíte, com 1 ou 2 vagas de garagem. Área de lazer com estrutura de clube. E o melhor, pronto para morar. Faça a escolha certa para você e sua família. Visite o nosso site ou ligue para 99108-4118. Incorporação Haroldo Azevedo Construções. Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana. Olha, estamos de volta com o Cidade Agora. Eu sou Alex Viana, essa é a Rádio Cidade 94 FM. Estamos juntos desde as 18 horas, seguindo até as 19 horas. Cidade Agora tem direção e apresentação de Alex Viana, produção do jornalista Tiago Rebolo. Lembrando que você pode participar do programa através do 996164494 e também assistir ao vivo e em cores tudo que rola aqui nos estúdios da Rádio Cidade pelo Instagram e pelo Facebook. Coloca aí 94 FM Rádio Cidade e acessa diretamente aqui as nossas redes sociais. Bom, hoje é terça-feira, 28 de agosto de 2018. Para você que está chegando agora para o segundo bloco do programa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco teremos uma entrevista com o professor Carlos Alberto Medeiros. Vamos falar sobre eleições 2018. Antes disso, vamos a mais alguns destaques, os destaques deste segundo bloco. Turma toda acompanhando aí, eu queria mandar um alô para Carlindo Souza, pro Bertone, para Mário Araújo, João Melo, turma toda acompanhando aí o Cidade Agora pelas redes sociais da Rádio Cidade. Eu tenho um recado para você, sabe aquele amigo que acelera mais do que o permitido para chegar em casa um pouco mais cedo? Pois é, saiba que futuramente ele vai poder fazer parte das estatísticas que apontam o excesso de velocidade como uma das maiores causas de acidentes de trânsito fatais. Dirigir acima do limite de velocidade nas ruas da cidade ou nas estradas põe em risco não apenas você e a sua família, mas também as pessoas que não têm nada a ver com isso. Pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. Alex, vamos aproveitar aqui e mandar um alô aqui pra galera do Facebook, né? Vamos lá, Oliva! Vamos lá, turma boa aí, ó, que tá os internautas nos acompanhando aqui pela live no Facebook, 94 FM Rádio Cidade. O Gildeone Salustino, também a Marisete Moura, o Alexandre R. Solino,
o Roberto Tagino, a nossa amiga Jaque Antunes também, viu? Grande Jaque. Pois é. É isso aí. Daqui a pouco tem mais. Obrigado pela audiência, também pelo Facebook. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é o tribunal estadual do país que leva mais tempo, em média, para baixar uma sentença de primeiro grau. São 10 anos e 11 meses. Minha gente. Apesar disso, as despesas com salários de juízes, desembargadores e servidores estão entre as maiores do país. Cada magistrado recebe aproximadamente R$ 63.400 por mês para executar suas funções. É o quarto maior vencimento entre os juízes estaduais do Brasil. Os dados estão no relatório Justiça em Números, divulgado na segunda-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, os números sobre o tempo de tramitação trazidos no relatório são excepcionais. O órgão informou que, no ano passado, a Presidência e a Corregedoria determinaram o arquivamento de uma série de tipos de procedimentos que estavam suspensos, apesar de já ter ocorrido o pronunciamento do Judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte citou como exemplos disso processos criminais nos quais houve sentença condenatória, mas o processo estava suspenso, aguardando a captura do réu. Ou seja, o Judiciário já havia cumprido sua missão, mas o processo continuava pendente, aguardando uma ação do Executivo. Esse tema tem sido recorrente aqui no Cidade Agora, sobretudo nesse período eleitoral em que temos criticado o distanciamento dos congressistas em relação aos problemas da sociedade. Não temos visto nenhum parlamentar, nenhum senador, nenhum deputado federal discutir ações que visem melhorar, tornar o judiciário mais célere. E o que é que andam discutindo os nossos congressistas se este é um dos principais problemas da sociedade que deveriam estar sendo enfrentados junto com outros, Mas, de fato, os congressistas estão cada vez mais distantes da sociedade e de seus problemas. Por isso, veja aí o alto índice de rejeição, de muita gente da sociedade em relação à política e à própria classe política. Olha, que bebida e direção não se misturam, todo mundo sabe. Mas pare para pensar um pouco. Alguma vez, algum amigo, parente ou até mesmo você já burlou, nem que seja um pouquinho, essa regra? É aqui perto, eu bebi pouco, não se preocupe você dirigir. É comum ouvirmos essas frases de alguém que bebeu e dirigiu. Mas você sabia que cerca de 75% das mortes no trânsito vêm dessa mistura? Por isso não arrisque nem por um pouquinho. Pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. Olha, 18 horas e 40 minutos na capital do estado. Nesse exato momento, nós damos muito boa noite ao nosso segundo convidado, Carlos Alberto Medeiros, candidato a governador pelo PSOL. Obrigado, Carlos, pela gentileza de atender nosso convite. Muito boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os ouvintes aqui do professor Carlos Alberto, candidato a governador aí pelo PSOL do Rio Grande do Norte. Trouxe aqui para você, Alex, uma cópia, um resumo executivo aqui do nosso programa de governo, dos nossos principais projetos. Legal, já começa aqui com educar para crescer. O nosso lema é educar para transformar, educar para libertar, educar para gerar emprego e renda, educar para inovar a gestão, para garantir segurança, para evoluir. Tem um bocado de educar aqui, para florescer no campo, para viver, para renovar e para mudar a história. E vamos lá, por quê? Alex, porque a educação é a base de tudo. Isso seria uma coisa tão simples. Se a gente tivesse aqui chegando para numa terra nova, a primeira coisa que a gente faria é dizer onde é que a gente vai construir uma escola para nossas crianças estudarem. Por que é que hoje, que o Estado está com tanta dificuldade na segurança, o desenvolvimento econômico baixíssimo, por que é que a gente não coloca as crianças na escola em educação em tempo integral?
Isso é uma coisa tão simples. Eu tive analisando primeiro a questão, vamos dizer, a primeira pergunta que vão fazer é se tem orçamento, né? E eu digo a vocês, pelos estudos que eu comecei a fazer, tem orçamento. Porque a educação em tempo parcial e a educação em tempo integral são muito próximas no seu custo. Não tem diferença para o Estado de nada mais do que 10% do valor se a gente colocar todas as crianças em educação em tempo integral. Com certeza o retorno. Porque, na verdade, nós temos bom. uma capacidade ociosa nas salas, tanto nos turnos matutino como no vespertino. Então, se a gente coloca as crianças para estudar também no contraturno, elas vão usar um pouco da capacidade ociosa das salas, vão usar a mesma estrutura de escola. Então, por exemplo, uma fábrica, ela às vezes trabalha em 3 turnos, não é? Porque a escola não pode também trabalhar em mais de um turno, né? Trabalhar em 2 turnos, a 100% da capacidade. Então nós precisamos reformar os projetos pedagógicos dos cursos, né? Das escolas, e adaptar o nosso ensino à educação em tempo integral. O que você reformaria no projeto pedagógico? Olha, a gente tem que reformular de uma forma que a gente tenha atividade para os alunos em todo o dia, né? Nós precisamos ter esportes, música, informática, língua estrangeira, muito importante, né? Então, esse conjunto de conhecimentos vai propiciar que o estudante tenha uma plenitude na sua formação. Mas isso não já está previsto e o que falta é aplicar, não? Não tem. A gente, por exemplo, nós precisamos de esportes dentro das escolas. Eu digo, está previsto, mas não está sendo executado, porque tem carência, tem deficiência, tem etc. Não está previsto para você passar o dia inteiro na escola. Sim. Então, mas esporte está previsto. Está previsto, mas timidamente, não para a gente ter alto rendimento esportivo que os grandes países têm, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente precisa fazer... Buscar alta performance já é um país desenvolvido. Claro, mas né? Porque quando você coloca o estudante o dia inteiro na escola, ele não passa o dia inteiro estudando com o professor com aula expositiva. Ele vai fazer esportes, ele vai fazer as tarefas de casa que ele faria em casa, ele faz no colégio, com uma pequena orientação pedagógica lá do orientador, do monitor, né? Uma pessoa que está auxiliando ele a resolver os problemas. Então, a gente usa a mesma estrutura que nós já temos, reformulando o projeto pedagógico, ampliando a capacidade das escolas, e a gente colocando todos os estudantes. Com isso, veja que coisa interessante, nós tiraríamos a mão de obra do traficante, da marginalidade. Então, perfeito, a gente tem que começar pelas periferias, inclusive tirando o fardo das mães de criar os filhos pequenos e trazendo para dentro das creches públicas. Por quê? Porque essa mãe vai ficar com liberdade para poder trabalhar. E aí você vê toda a sociedade produzindo um pouco mais, nós vamos crescer mais que os outros estados, porque aqui todas as mães vão poder trabalhar com tranquilidade, porque vão ter a segurança que o filho dela está, os filhos dela estarão dentro das escolas de tempo integral. Orçamento A. Eu estive analisando orçamento A. Orçamento A para isso. Sim, né? existe, perfeito. Existe orçamento. Eu estive analisando o orçamento do Estado. O Rio Grande do Norte gasta 2 bilhões e 300 milhões, aproximadamente, gastará o ano que vem, em despesas correntes. Nos estados brasileiros, onde foi implantado os observadores sociais, em municípios e estados brasileiros que já implantaram os observadores sociais, as despesas correntes do Estado reduziram de 25% a 40%. Nós podemos economizar, Alex, R$1 bilhão, até R$1 bilhão, comprando melhor. Porque a gente vai permitir que as pessoas venham fiscalizar o governo. Por exemplo, você vai fazer uma licitação para comprar mochila escolar. Na hora da licitação tem um observador social. Logo o governo estiver comprando uma mochila, vamos supor, por R$20, ele vai dizer, está caro, porque eu sei que tem para vender por 15 em loja tal que eu comprei para o meu filho. Eu sei que em Caicó se fabrica por tal preço, ou em Timbaúba, ou em alguma cidade que fabrique confecções. Ele vai prevenir o Estado a não executar, a não efetuar aquela compra, porque ele sabe que tem mais barato. Ele também vai acompanhar a obra pública. Está fazendo um asfalto que era para ter 3 centímetros de recobrimento. Se ele chega naquele município dele que está sendo asfaltado e ele vê que o asfalto está sendo feito mais fino, ele denuncia a obra, o Estado não paga. Ele pode ser o fiscal da obra pública. Eu quero empoderar a sociedade, colocar todas as pessoas para tomar conta do dinheiro público. Isso vai nos dar uma economia de R$1 bilhão, até R$1 bilhão,
E com isso, Alex, já são 2 folhas de pagamento e meia do Rio Grande do Norte por ano. Não vai ter mais atraso de salário. É só a gente saber dar transparência à gestão pública. Nós estamos conversando com o candidato a governador pelo PSOL, o professor Carlos Alberto. Eu quero falar com você hoje. Você colocou uma nota no jornal dizendo que eu ia reduzir o ICMS da energia rural, né? Bom, nós temos editores e jornalistas lá, e repórteres. Particularmente, não. Agora, eu quero explicar o que vai acontecer. Porque é o seguinte. Pois não. Não é uma provocação, é uma brincadeira que eu fiz com você. Não é lhe acusando de nada. Você comentou um aspecto do meu programa de governo. Quando eu falo de violência e segurança pública aqui. Que eu falo que posso reduzir a energia elétrica dos produtores rurais. E é verdade. Alex, o Rio Grande do Norte, ele cobra as maiores alíquotas de ICMS em todos os produtos. De 1995 para cá, há 23 anos, o Rio Grande do Norte vem elevando suas alíquotas de ICMS ao máximo. O que é que acontece? Ele tirou o poder aquisitivo e o valor do salário das pessoas. A renda do norte-grandense diminuiu. Que terminou sobrando para o consumidor. Claro, o consumidor paga o máximo de ICMS. Ele paga 29% na gasolina. Ele paga 18% na energia elétrica rural. Está lá no programa de governo. Bem, o que é que acontece? Ao mesmo tempo, o governo do estado dá, em renúncia fiscal, 500 milhões de reais para alguns poucos privilegiados no Rio Grande do Norte. Certo? Ele dá 320 milhões previsto para 2019 para 84 indústrias. Ele vai dar 20 milhões de reais para 2 usinas de açúcar e álcool, para a produção de açúcar e álcool. Então, eu falei, nós vamos transferir essa renúncia fiscal. Se for para dar novas renúncias fiscais, nós daremos a quem está lá no interior sofrendo. A energia elétrica rural, do produtor rural, dos distritos dos municípios, do semiárido, que estão sofrendo, que estão lá gerando emprego nas condições mais adversas, nós vamos começar a aliviar o ICMS dessas pessoas. Porque as pessoas estão abandonando as cidades do interior. Então, quem está carregando o fardo mais pesado, nós vamos aliviar. Para que eles não precisem vir para Natal, para a região metropolitana, inchar as periferias. Nós queremos que as pessoas cultivem sua terra, tenham lucratividade no campo. Vamos apoiar o homem do campo, o pequeno produtor rural, certo? Então, aquela nota é verdade. Você colocou, o professor Carlos Alberto quer acabar com o ICMS da energia rural. É uma possibilidade, a gente ir reduzindo gradativamente. Qual é a minha ideia? Todas as vezes que o Rio Grande do Norte bater um recorde de arrecadação, nós pegamos o que cresceu e reduzimos as alíquotas de imposto do ICMS. Nós vamos baixando as alíquotas de ICMS para que o Rio Grande do Norte seja o lugar onde o poder aquisitivo das pessoas seja maior. Com isso, o comércio vai crescer. Aqui o comércio vai ter mais cliente, as pessoas vão ter maior poder de consumo. E com isso, a indústria nossa vai vender mais para o comércio. Todos vão gerar mais emprego e vão gerar mais impostos. E no final o Rio Grande do Norte não vai perder. Você volta ao círculo virtuoso. Esse círculo virtuoso. Nós vamos recriar. Hoje está vicioso. Hoje está destrutivo o círculo, né? Conversa. É uma excelente proposta. Eu meto meu bedelho aqui, certo? Como empresário também, que sou, entendo que esse círculo está viciado e destrutivo, como você citou. E que uma das formas de torná-lo realmente virtuoso, de fazer a roda rodar no sentido contrário. Exato. Eu tenho andado muito pela cidade, né? Então, pelas cidades do estado. E eu tenho visto, por exemplo, eu ando nas ruas comerciais, entro numa loja e pergunto, de onde vem sua mercadoria? Principalmente nas lojas de confecção, na periferia e nos bairros populares. As pessoas dizem, eu compro em Fortaleza. Eu compro em Pernambuco. Então, eu compro na Paraíba. Por quê? Porque nossa indústria de confecções acabou. Pernambuco fez um grande pavilhão em Santa Cruz do Capibaribe, reativou a indústria de confecções. Lá se cobra o mínimo possível de ICMS e tem uma indústria de confecções extremamente pujante. São milhares de confecções
produzindo. Então, eu quero que essas confecções nossas voltem a produzir, voltem a fazer a roupa do norte rio-grandense. Que a gente, pelo menos, fabrique a roupa que a gente veste. Que a nossa indústria alimentícia produz o alimento que a gente come. Eu já ouvi críticas nesse sentido de gente que pensa isso. O Rio Grande do Norte não produz nem caixa de fósforo. É tão simples produzir caixa de fósforo, a gente não produz, né? Não tem uma fábrica de caixa de fósforo. Nós precisamos, o povo potiguar precisa recuperar sua capacidade. Isso, eu estou falando isso porque industrial, sua capacidade a questão da comercial. política de desenvolvimento industrial, né? Faz parte da política de desenvolvimento econômico do Estado. Não temos. O senhor tem razão nisso aí. Eu sou descendente de seridoense. Caicó, que é o meu pai é de Caicó, minha avó é de Timbaúba dos Batistas, meu avô era de Caicó. Caicó era uma praça comercial extremamente pujante. Se você for ver hoje, em participação relativa, Caicó perdeu para as cidades do Seridó Paraibano muita importância no seu comércio. Por quê? Porque a gente matou o poder de consumo do potiguar. Então nós precisamos recuperar essa pujança, o poder de consumo das pessoas, reduzindo os impostos. Vamos reduzir gradativamente os impostos, devolver o poder aquisitivo para o norte-rio-grandense, para ele começar a comprar mais. Professor Carlos Alberto Medeiros, candidato a governador pelo PSOL, quais são as suas propostas para reduzir os índices de violência do Estado? Alex, a principal proposta eu não posso nem falar em público, porque é uma coisa que eu pensei há alguns dias e conversei com o pessoal, com alguns policiais civis, mas é que o governo não toma as medidas mais corajosas que devem ser tomadas. Nós temos uma briga de facções criminosas no Rio Grande do Norte. Existe uma disputa de controle entre o Sindicato do Crime e o PCC. E isso tem que ser resolvido. Eu acho que a primeira coisa é resolver essa briga, porque ela está matando os nossos jovens. O ano passado houveram mais de 2.400 assassinatos. Aí eu pergunto, por que esses assassinos não estão presos? Por que esses inquéritos não são concluídos? Quem matou um, ou quem matou dois, tem um que matou 20, tem a pessoa que matou 30, estão todos soltos. Então, o governo não enfrenta o problema da violência com a seriedade que deve enfrentar. Eu estou falando de crime organizado. Eu não estou falando da gente ser muito forte contra o jovem da periferia que está se divertindo ali, talvez ali, fazendo um pequeno delito. Assim, às vezes você está numa praça, vai lá e pega o menino com uma pedra de crack. Aí você leva essa criança, ou esse jovem, lá para o CASUS e ele faz um doutorado no crime, que ela tem os melhores professores. Nós temos que separar o nosso jovem do criminoso de fora. Então nós temos que catalogar todos os criminosos, saber de onde vêm, as facções que pertencem, separar essas pessoas do norte rio-grandense. Se você é norte rio-grandense e cometer um delito, você vai para uma cadeia na sua cidade ou na sua microrregião. Eu não posso pegar esse jovem nosso e misturar com o sindicato, com o PCC ou com algum sindicato de crime organizado de fora do Rio Grande do Norte. Nós temos que separar, tem que tratar isso com absoluta seriedade. E isso não é colocar em prática. Então, eu quero uma polícia forte, a polícia... Às vezes, agora, vamos lá, é tão simples assim, professor? A nossa polícia está completamente descaracterizada. A polícia civil, nós temos que dar capacidade de investigação. Se você vê na rua um carro da polícia civil, existe um erro. Porque a polícia civil não é para ser visto. Polícia civil é investigativa. Isso está na Constituição. Polícia militar é de policiamento ostensivo. Você tem que ver a ronda da polícia militar. Mas não existe ronda da polícia civil, não é para existir. Você tem que pegar os policiais civis do Estado e dar a eles as melhores condições e tecnologias, software, equipamento, inclusive carros descaracterizados, para que eles façam as investigações e prendam os criminosos e atuem em cima do crime organizado, do tráfico de drogas. Quais são as grandes apreensões de droga que existem no Estado? Não existem grandes apreensões de droga. Por quê? É uma grande pergunta. Porque aqui se trafica. Qual foi a última vez que se apreendeu droga no Porto de Natal? Nunca ouvi falar nisso. Quando se apreendeu droga no aeroporto? Também não. É mais comum. É mais comum. Mas nas cargas que transitam por aqui, as blitz nas estradas, a polícia civil é para atuar nessa investigação.
Vamos dar... Embora porto e aeroporto seja jurisdição Claro, federal, Polícia Federal. Exato, mas você trabalha junto dela. Né? A Polícia Federal é a nossa aliada, a polícia é uma só. Por sinal, a Constituição fala que segurança é um dever de todos e um direito, é um direito e um dever de todos. E obrigação do Estado. Também obrigação do Estado. Mas todos nós temos que estar pensando na segurança 24 horas. Então, quando todos pensarem e planejarem, a segurança vai ser melhor. Então, o governador tem que fazer essa parte. E eu farei essa parte. Estamos conversando com o candidato do PSOL ao governo do Estado, professor Carlos Alberto Medeiros. Professor, temos um déficit previdenciário hoje de quase R$1,5 bilhão de reais por ano. O senhor tem uma proposta para reduzir esse déficit? Tenho essa proposta, inclusive há 15 dias foi matéria na Tribuna do Norte a minha proposta sobre isso. O déficit, Alex, é de 120 milhões de reais por mês. O ano que vem ele está previsto já 1,5 bilhão, mais alguma coisa. Esse ano é de 1,440 bilhão. Mas qual é a minha ideia? O estado do Rio Grande do Norte é um estado que tem uma pujança, ele tem muitos imóveis, todos os estados têm muitos imóveis. Eu acredito que nós devemos criar um fundo imobiliário, um fundo de investimento imobiliário, onde o estado comece a colocar esses terrenos valiosos que ele tem nesse fundo imobiliário, que no futuro valerão muito mais. Eu citei o exemplo do centro administrativo, por exemplo. Quando Cortez Pereira fez o centro administrativo, aquele terreno era fora da cidade, em 1972 aproximadamente. Era um terreno que não tinha valor comercial. Hoje aquele terreno vale uma fortuna. Então, nós podemos, por exemplo, pegar aquele terreno, fazer ali muitos apartamentos, shopping center, escola, universidade, equipamentos públicos, praça. Ali cabem muita coisa. Alugar todos esses imóveis. E o Estado, com essa renda de aluguéis, ter um fundo previdenciário. Abastecer seu fundo previdenciário. Vou dar um exemplo. O Natal Shopping, 50% dele é de um fundo de pensão do Canadá, do estado de Quebec. 50% das receitas de aluguel do Natal Shopping vão para esse fundo previdenciário do Canadá, que tem 2 milhões de aposentados. Então, por exemplo, por que o Natal Shopping tem na propriedade um fundo de pensão? E por que um fundo de pensão da Previdência dos Servidores Estaduais também não pode ter imóveis? É só vontade política. Nós temos muitos imóveis valiosos, porque é o seguinte, é melhor você aportar no fundo imobiliário um imóvel que daqui a 30 anos você vende, do que colocar dinheiro. Porque um pai de família não iria colocar um dinheiro na poupança ao invés de comprar um antibiótico para o filho. Ele não iria colocar um dinheiro numa poupança ao invés de pagar o estudo do filho. Então o Rio Grande do Norte ainda tem 9% das pessoas na extrema pobreza. Ainda tem 17% de analfabetos. Ainda tem um déficit de 118 mil crianças fora das creches. Nós perdemos 91 mil matrículas nos jovens que deixaram as escolas de 2005 para cá. Então nós temos hospitais regionais destruídos. Então Valfredo Gurgel, Tarcísio Maia e Mossoró, nós não podemos se dar o luxo de colocar dinheiro em fundo previdenciário. Nós temos que aportar imóveis. É isso aí. Bom, chegamos ao final da entrevista. Professor Carlos Alberto Medeiros, candidato a governador do Rio Grande do Norte pelo PSOL. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, então quero pedir a vocês o voto no 50 PSOL para governo do Estado do Rio Grande do Norte, professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto, muito obrigado pela sua audiência, pela sua entrevista, e até uma próxima oportunidade. Ficamos por aqui e amanhã às 18 horas nós estaremos de volta. Um grande abraço a todos e até lá. 19 horas.